Olá! No boletim diário de hoje, o papo é sobre contratos administrativos. E para isso, estamos recebendo ele, que é advogado, professor, mestre em administração pública pela Universidade Federal da Bahia e também consultor em licitações na Licitamundo, que você já viu aqui várias vezes. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, o professor Antônio Calhau. Ricardo, muito obrigado, né? É uma honra para mim estar aqui participando desse espaço. Eu acompanho o trabalho da Forset há algum tempo e sei da qualidade do trabalho que vocês desenvolvem. Então, eu queria agradecer imensamente o convite e é com muita satisfação que nós estamos aqui para conversar sobre licitações e contratos administrativos. É isso aí, professor. O mesmo eu digo, é um grande prazer em saber ainda que você nos acompanha já desde o ano passado. Uma grande satisfação e agora você faz parte do nosso time também. Professor, vou aproveitar essa agenda para que você fale bastante aqui para o nosso público sobre contratos administrativos. E para dar início aí, eu gostaria que o professor falasse aí, né, o nosso combinado sobre cláusulas, né, exorbitantes, prerrogativas exorbitantes dentro dos contratos administrativos. Mas, por favor, professor, para dar início aqui à nossa entrevista, porque um dos intuitos deste quadro aqui é justamente elucidar. Por favor, primeiro, professor, o que são prerrogativas exorbitantes? O espaço é seu. Muito bem, Ricardo. Falar sobre contratos é muito importante, né? Porque quando a gente trata de licitações, há uma preocupação muito grande na fase preparatória das licitações, né? Em relação ao planejamento, estudo técnico preliminar, enfim, todo o procedimento. Mas, uma vez que a licitação é concluída e o contrato é iniciado, é importante que a gente conheça bastante como ele se processa, porque eu costumo dizer, viu, Ricardo, que é através do contrato, da sua boa execução, é que nós conseguimos materializar, concretizar aquele objetivo, né, da administração pública. E aí, para falar um pouco dessas prerrogativas, ou chamadas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, é importante a gente fazer um breve histórico, né, de como o direito administrativo foi sendo construído ao longo do tempo. Ele sempre se baseou, na verdade, fundamentado, né, em toda a teoria do direito francês, na ideia que nós tínhamos um princípio basilar, que é o princípio da supremacia do interesse público, né? Além de outro também, que é a indisponibilidade do interesse público. Mas essa supremacia do interesse público é que caracteriza basicamente o direito administrativo. E essa ideia veio sendo reproduzida, né? E quando a gente fala exatamente em relação aos contratos administrativos, é importante a gente perceber que, quando a administração pública, né, o Estado, está presente nesses contratos, por força desse princípio, nós vamos encontrar uma certa assimetria, né, em relação aos particulares. Quando a gente fala, por exemplo, de contratos entre particulares, já que o contrato, como via de regra, é um acordo de vontades, as partes estão num equilíbrio, né, em igualdade de condições. Ali tem interesses sendo discutidos. Quando, de um lado, nós temos a administração pública, que são os contratos administrativos resultantes das licitações, por força desse princípio da supremacia do interesse público, a administração pública, em tese, né, segundo a doutrina, está numa posição de superioridade, né, por conta desta assimetria em relação ao particular. Pois bem, o legislador, quando foi construindo a legislação que trata das licitações, por conta deste princípio, estabeleceu no nosso ordenamento jurídico, Ricardo, um regime próprio para os contratos administrativos. Veja que interessante que, quando a gente vai enfim, tomar conhecimento de um edital, o edital traz já a minuta do contrato pronta, né? O contrato administrativo é um contrato de adesão. O particular não pode discutir as cláusulas, né? Então, ele estando ali, vamos dizer assim,
nessa posição, né, de assimetria, ele não tem como discutir. E aí, quando a gente vai para o nosso ordenamento jurídico, o legislador estabeleceu um regime próprio e quis estabelecer uma série de prerrogativas para a administração. E por que essas prerrogativas são chamadas de exorbitantes, Ricardo? Porque se ela estivesse presente num contrato entre as partes particulares, né, elas estariam fora da órbita dessa relação. Elas exorbitam, elas estão fora desse contexto e poderiam ser consideradas cláusulas leoninas, cláusulas, né, exageradas. Mas elas podem constar nos contratos administrativos. Só para exemplificar, na Lei 8.666, no artigo 58, nós temos lá a possibilidade da administração pública, por exemplo, alterar unilateralmente os contratos, modificar enfim, o contrato de forma unilateral, extinguir o contrato, aplicar sanções, fiscalizar a sua execução e até ocupar provisoriamente bens, né, do contratado. Então, isso está lá presente no artigo 58 da Lei 8.666. E por isso são chamadas prerrogativas exorbitantes. Professor, bem, isso... Pois não. Não, é assim, eu já queria aproveitar o embalo para que, se possível, você já encaixasse aí na sua explanação, onde se enquadram, né, essas prerrogativas exorbitantes, baseados agora na nova lei, na 14.133. Por favor, professor. Perfeito, Ricardo. Ao longo do tempo, toda a doutrina vem questionando muito essa existência das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. E aí havia uma expectativa, com a edição da Lei 14.133 agora, de que houvesse uma ruptura. Por quê? Porque essa possibilidade de alteração unilateral dos contratos assusta os licitantes, né? Porque gera essa assimetria, né, Ricardo, nos contratos. A administração pública, por exemplo, alterar unilateralmente os contratos gera uma assimetria. Então, havia uma expectativa na Lei 14.133 que houvesse uma ruptura. E, na verdade, essa ruptura total não existiu, né? O artigo 104 da nova lei reproduz essas prerrogativas exorbitantes, na verdade. Então, é quase que uma transcrição literal do artigo 58. Então, na nova lei, ainda existe a possibilidade da administração pública modificar unilateralmente os contratos, extinguir unilateralmente, da mesma forma que existia na Lei 8.666. Mas a gente percebe claramente uma tentativa do legislador, na nova lei, de minimizar esse certo autoritarismo da administração pública nessas alterações, nessas prerrogativas que são consideradas prerrogativas exorbitantes. Sobretudo, Ricardo, essa expectativa grande que existia, porque a administração pública, ao longo do tempo, foi usando muito mal essas prerrogativas, né? A gente via aditivos extrapolando os limites, né, acima dos 25%, a extinção arbitrária dos contratos, por conta baseado no interesse público, né, sem dar o direito de defesa para os contratados, que, de certa forma, assustava, né, aquele que quer contratar com a administração pública. Então, embora, né, é importante a gente destacar isso, embora a nova lei tenha reproduzido, tenha mantido as prerrogativas exorbitantes no seu texto, né, especialmente no artigo 104, a gente percebe claramente uma tentativa do legislador, e aí a gente pode perceber na ênfase no planejamento, na ênfase na alocação de riscos, né, para que se tente minimizar essa posição que a gente considera, vamos dizer assim, de superioridade na administração, que beira para alguns doutrinadores um certo autoritarismo, né, quando você modifica o contrato unilateralmente. Agora, é importante destacar que, mesmo a administração pública tendo essas prerrogativas que são exorbitantes, as cláusulas econômico-financeiras, elas têm que ser mantidas, né? Se fala muito na necessidade, tem inclusive uma restrição para a administração pública,
de não colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Porque, ainda que a administração pública queira atender ao interesse público, ela não pode impor ao particular um ônus, um prejuízo que possa comprometer a execução do contrato. Então, de forma que eu vejo que, a despeito da nova lei ter reproduzido as prerrogativas exorbitantes, eu acho que os avanços obtidos, ou pelo menos as tentativas de sinalização que a lei faz, no sentido de minimizar, nos mostram que eu acho que a gente pode evoluir bastante aí na busca do maior equilíbrio contratual com a nova lei. Interessante o senhor observar isso, né? Porque numa época em que entendemos assim, né? Muita gente está reclamando aí, é uma nova lei, tudo que é novo, né? Realmente traz dúvidas, né? Geram aí vários debates, mas o senhor está mostrando aqui para nós que tivemos um avanço e que a tendência é que isso cada vez seja melhor e para todos, né, professor? Tanto do lado do gestor público, como do lado aqui dos licitantes, né? Interessante observar isso, né? Verdade, né? Que é, na essência, né, Ricardo, o que a gente busca, né? Nós sabemos que esse desequilíbrio tem afastado muitas empresas em participar de licitações, né? Isso assusta, né? Então, tem empresários que criaram até crenças limitantes, mitos, né? Justamente por conta dessa possibilidade da administração tomar decisões que possam ser decisões unilaterais, que assustam, comprometem, inclusive, o desempenho financeiro dos contratos, né? O resultado. Isso tem assustado muitos empresários, afastado empresários em participar de licitações. Então, na medida que a gente tem um novo ordenamento jurídico, a gente tem a oportunidade de abrandar, né, minimizar essa assimetria entre a administração pública e contratado, para que os contratos sejam melhor executados e a gente tenha bons resultados, né, que a sociedade ganhe, né, a coletividade ganhe, para que a administração pública possa efetivamente, né, obter aquilo que ela objetiva, né? Isso que é a grande questão, né? É isso aí, professor. E para este empresário, para este empreendedor que possui aí essas crenças limitantes que o senhor bem colocou aqui, é porque ele ainda não te conhece, não te acompanha nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, onde tem muito conteúdo relevante, principalmente aí sobre contratos administrativos. Então, tá aqui embaixo, não deixe de acompanhar o professor Antônio Calhau. Professor, deste primeiro vídeo, já vamos nos despedir. Eu já agradeço em nome de toda a família Forset e já deixo um convite aqui para você que está acompanhando este vídeo. Na próxima quinta-feira, o professor vai falar mais aí também sobre contratos administrativos, a sua visão referente à nova lei de licitações. Então já fica aqui o convite. Por hora, professor, muito obrigado e até quinta-feira. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado. Até a próxima.